Meus queridos irmãos e irmãs, nosso pastor ele está em lua de mel, desfrutando de um tempo agradável com a Flávia, em viagem, mas no próximo domingo já estará conosco aqui. E eu louvo a Deus pela oportunidade que a gente tem de pregar a palavra de Deus e louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Hoje pela manhã nós tratamos um tema. E eu estava conversando com a minha esposa durante a semana sobre a preparação desse tema, muito preocupado com respeito a esse tempo que a gente está vivendo. E o posicionamento da igreja diante de tudo que a gente tem visto na sociedade. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas capítulo 9, e o tema que eu vou abordar é o mesmo tema pela manhã, e o nosso tema é Supremo é Deus. Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. Eu não sei se... Lucas 9, 18 a 20. Depois você vai colocar a mão em Lucas 9, 18 a 20. Nós vamos para o capítulo 11 de João, versículo 43. Mas antes, Lucas 9, 18 a 20, que diz assim: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse o quê? És o Cristo de Deus. João capítulo 11, versículo 43, se você não quiser nem abrir a Bíblia, só pente um versículo, que vai dizer assim, que é o texto lá de Lázaro. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Vamos orar. Pai, de maneira especial, fala ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos tão somente boca do Senhor ao coração da Tua igreja. Mas para isso, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu já antecipei, esse tema é o mesmo tema que nós tratamos hoje pela manhã, no culto da manhã, e eu sei que muitos irmãos não estiveram aqui pela manhã, e aqueles que tiveram, eu vou pedir licença apenas para recordar algumas coisas. Hoje pela manhã nós falamos a respeito desse tema, Supremo é Deus. E eu disse pela manhã que essa mensagem ela não é para me pronunciar a respeito da política, ou ter um posicionamento político. Não é para questionar a atuação do judiciário brasileiro, e nem criticar as manifestações. Eu disse de manhã que foi inevitável não acompanhar pela televisão as manifestações, e algumas coisas me chamaram a atenção, e dentre tantas coisas que me chamaram a atenção, um cartaz, de maneira muito especial, me chamou a atenção, e esse cartaz estava escrito, Supremo é o povo. Supremo é o povo. E isso me fez refletir um pouco a respeito desta frase. E hoje pela manhã nós conversamos a respeito disso e eu fiz um acompanhamento histórico, de maneira bem rápida e sucinta. Nós fizemos um panorama bíblico com o povo de Israel, mostrando que de fato o povo não é supremo, mas quem é supremo é Deus. E o povo não é supremo porque o povo é composto por pessoas assim como eu e você, pessoa limitada e pessoa falha.
Nós acompanhamos na história e falamos que o judiciário, ele supremo não são os juízes. Porque quando olhamos a história do povo de Israel, nós percebemos que o povo de Israel, ele viveu durante um período sendo governado, sendo liderado pelos juízes, e quantas sentenças compradas foram reveladas na Bíblia. E nós falamos que supremo não são os governantes, porque tanto as pessoas que formam o judiciário, como o povo, como também os governantes, eles não são supremos, porque eles são pessoas como eu e você, pessoas limitadas e pessoas fracas. Nesse texto aqui, quando Jesus ele vai falar a respeito de si mesmo, e ele traz aqui uma pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E essa pergunta ela é intrigante, porque havia no coração da sociedade um movimento muito grande para poder ir contra tudo aquilo que Jesus estava falando a respeito de si mesmo. Havia uma bandeira sendo levantada dizendo que Jesus, ele não era o Messias, ele não era Deus. E Jesus pergunta então aos discípulos, e a resposta ela é muito clara e evidente quando Pedro ele vai trazer aqui a resposta: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E quando a gente olha para Jesus Cristo trazendo essa palavra para os discípulos, ele está dizendo aos discípulos: olha, quem vocês acham que eu sou? E se talvez Jesus levantasse, fosse trazer uma palavra aqui para cada um de nós, e perguntasse para cada um de nós: quem é Deus para você? E nós estamos vendo diversos movimentos no meio da nossa sociedade que está dizendo para mim e para você que não existe Deus. Nós estamos diante de uma sociedade que está agredindo a palavra de Deus. E não é uma agressão, sabe, não é uma agressão mais tímida. Não são coisas subliminares. Eles estão agredindo frontalmente a palavra de Deus. Mas não é uma agressão de pessoas que estão entrando dentro das igrejas e perseguindo as igrejas. Não é uma agressão de uma sociedade que está fazendo motim nas portas das igrejas para que os cristãos não venham para a igreja. Não. Em alguns lugares ainda há perseguição dos cristãos. Em alguns lugares a gente está vendo aí o Afeganistão, cristãos que lá ficaram, imagens que, sabe, pessoas sendo enforcadas com helicópteros do exército norte-americano, cristãos ainda sendo decapitados. Como que é uma fúria contra a igreja. E a gente que vive nesse país laico, num país onde nós temos a liberdade de sair da nossa casa e defender a nossa fé, um país onde a gente tem a liberdade de defender a nossa fé nas redes sociais. Nós não vivemos a perseguição cristã da forma como os outros países, alguns países vivem, mas nós vivemos uma perseguição cristã. Eu queria que você acordasse seus olhos. E o pior é que é uma perseguição cristã que, para muitas pessoas, não é perseguição. Nós estamos sendo varridos, irmãos e irmãs, por diversos temas que nós temos que conversar e debater sobre esses diversos temas que a Bíblia vai tratar a respeito disso. Nós temos que conversar sobre ideologia de gênero.
que tem varrido a nossa sociedade, que tem entrado dentro das nossas igrejas. Nós temos que conversar a respeito do machismo. Alguns falam que a Bíblia é machista, e a Bíblia não é machista. Em nenhum momento. Jesus Cristo, Ele sempre deu valor. E a gente vai ver um pouco mais a respeito disso um pouco à frente. As mulheres. O valor devido. A Bíblia nunca deixou de salientar o valor da mulher. A Bíblia, Deus nunca deixou de falar do valor do homem e o valor da mulher. A Bíblia nunca falou que o homem é melhor do que a mulher. Em nenhum momento você vai encontrar isso nas Escrituras. Em nenhum momento. Você pode encontrar alguns fatos no meio da cultura judaica que eles se desvirtuaram, criando leis próprias, normas próprias. Mas quando a gente aprende acerca da palavra de Deus, a gente vê que Deus estabelece papéis, tanto para o homem como para a mulher, e muito bem definidos. Nós precisamos conversar a respeito do feminismo, desse movimento que tem sido levantado no meio da nossa sociedade, camuflado por uma ideologia maior, por um discurso maior de defender os direitos das mulheres. Nós temos que discutir sobre o aborto. E a sociedade está vindo para a gente e impondo para a gente uma nova cultura de se viver. E nós, igreja, não podemos falar. Nós, igreja, a perseguição que está havendo na igreja é o seguinte: vocês não podem falar, porque se vocês falarem alguma coisa, contra algum ponto que a sociedade está falando para a gente que é certo viver, vocês estão excluindo. Vocês estão sendo homofóbicos. E eu disse hoje de manhã que não é para a gente poder levantar aqui uma bandeira e sairmos aqui em passeata para poder defender as causas da igreja. Não. Mas a igreja ela não pode viver acuada, num canto, amedrontada por esses temas. A nossa luta não é contra pessoas. Por isso nós respeitamos as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa luta. E nós não precisamos ficar amedrontados. Nós não precisamos ficar amedrontados diante dessas questões que estão surgindo na nossa sociedade. Sabe por que a gente não precisa ficar amedrontado? Não é porque a gente pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, não, meus irmãos. Porque se fosse isso, alguns já, pastor, vou para uma igreja pentecostal. Mais assim do reteté. Mas nós somos uma igreja que crê no poder inesgotável do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E é nessa luta, é nessa batalha que nós estamos. E nessa luta, a gente se fortalece, é através do nosso joelho. E o que eu tenho conversado com a minha família, com a minha esposa, é que eu tenho percebido, e quando eu falo igreja, meus irmãos, somos nós. A igreja, hoje, o mundo está emudecendo a igreja. O mundo está emudecendo a igreja. Por isso que Jesus ele traz aqui uma mensagem para todas as pessoas da época. Ele já chegar para os discípulos, perguntar para os discípulos: vem cá, estão dizendo quem eu sou? Quem que eu sou? O que estão dizendo a respeito de mim?
E quando a gente perguntar isso na sociedade hoje, que a gente fizer essa pergunta na sociedade hoje, nós vamos ouvir tantas respostas, e dentre tantas respostas que nós vamos ouvir hoje, nós vamos ouvir que o nosso Deus, Ele não existe. E nós precisamos dizer para essa sociedade que a gente vive, supremo não é o povo. Supremo não são os juízes. Supremo não são os governantes. Supremo é o nosso Deus, que criou o céu e a terra. E não apenas o Criador, mas o sustentador de todas essas coisas. Mas quando a gente fala a respeito deste Deus que é supremo, quando a gente fala a palavra supremo, traz à nossa mente alguém tão distante. Alguém tão distante. Alguém cheio de poder. E por isso eu li o outro texto, que narra a história da morte e ressurreição de Lázaro, que fala para a gente de um Deus supremo, um Deus que governa todas as coisas, mas em primeiro lugar, é um Deus que Ele é acessível a cada um de nós. Eu pastoreava no Espírito Santo, a Igreja Presbiteriana Memorial, lá na praia de Itapuã. Eu era presidente do meu presbitério de Vila Velha, e eu recebi um telefonema, numa manhã, terça-feira, mas acho que era terça-feira, foi depois da minha terça-feira. E o telefonema de uma mulher, uma senhora, se apresentando como secretária de gabinete do governador, me convidando para um café da manhã com o governador na quarta-feira da outra semana. E eu logo pensei, deve ser os meus amigos me passando trote. O governador vai ligar para mim, o secretário. E aí, eu falei assim, olha, eu vou ver na minha agenda, porque minha agenda é muito ocupada, e eu achei que era trote, né? Disse, olha, eu sou um pastor muito requisitado, um pastor que tem uma agenda muito apertada, e eu posso ver na minha agenda se eu tenho tempo para poder estar com o governador. E comecei a... E ela disse, não, pastor, tudo bem, eu entendo. E ela toda educada. Eu falei assim, meu Deus, se for de verdade. Aí desligou o telefone. Aí eu pensei, me dá o seu telefone, que eu vou pedir à minha secretária para poder fazer contato com a senhora. Eu nem secretária tinha nessa igreja, que era uma igreja nascente. Eu pedi à minha secretária para poder ligar para a senhora, para poder... Aí ela foi, passou o telefone, e aí eu esperei uns 15 minutos, já dava tempo para olhar na agenda. E eu liguei para lá, e de fato era. Eu falei assim, ai meu Deus. E eu confirmei minha presença. O governador ia viajar, o vice-governador na época, ele convidou alguns pastores para poder, no ato dele assumir o governo, na viagem do governador, e ele assumir o governo do Espírito Santo, ele convidou alguns pastores para orar por ele. Eu não sei como que chegou o meu telefone para ele. E eu tive lá. Uma sala muito bonita. E ele chegou e disse assim, olha, aqui nós recebemos as autoridades mais importantes nessa sala. E para mim vocês são autoridades de suma importância. Aí explicou que eu estava assumindo o governo por um tempo e queria que os pastores então orassem por ele. Eu achei lindo aquela. E de repente, no meio da reunião, já tinha terminado a reunião, a gente estava conversando sobre algumas coisas, entra um garoto na sala. E entra um garoto na sala, correndo, e abraça o governador em exercício. E disse, pai, quero falar com você. E então ele chega, meus irmãos, vocês dão licença só um minutinho para eu poder atender o meu filho. E saiu. Na sala,
atendeu o filho dele, pediu desculpa depois e voltou. E aquilo me veio, Deus falou no meu coração, sabe, quando a gente olha para a pessoa de Deus, o Deus que governa todas as coisas, a gente é como aquele filho que tem a liberdade de chegar na presença do Pai, sem marcar uma audiência, sem marcar um horário, uma semana antes ou uma semana depois. A gente tem horário, a gente não precisa marcar horário para poder encontrar com o nosso Pai, a gente tem essa liberdade. E às vezes a gente olha para esse texto e a gente percebe esse Deus que é supremo, porém é um Deus acessível. Por isso que ele vai dizer para mim, para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Esse é o convite do Senhor Jesus Cristo, a despeito de ser Ele o soberano sobre tudo, sobre todos, Ele é acessível a todos nós. Basta apenas a gente buscá-lo. Ele é acessível e ele atende. Primeiro, as crianças. Quando as crianças estavam lá no templo e as pessoas começaram a dizer: olha, separa as crianças, não deixa as crianças atrapalhar o mestre. E Jesus vai dizer que para as pessoas: deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quando a gente olha para a história de mulheres, quantas mulheres Jesus encontrou ao longo do seu caminho e que foi acessível a essas mulheres, aquela mulher com fluxo de sangue que toca as orlas de Jesus Cristo. Ela tocou nas orlas de Jesus Cristo e foi curada, e ela se escondeu no meio da multidão porque ela não podia estar ali. E Jesus pergunta: quem me tocou? E o coração dela, o medo de saber e descobrir que tinha sido ela que havia tocado em Jesus Cristo, até o momento que ela chega para Jesus e vai dizer: eu te toquei, foi eu. E na mesma hora ela já ia pedir perdão: olha, eu não podia estar aqui, eu sou considerado uma mulher imunda, eu deveria estar fora, eu não posso estar no meio da multidão. E Jesus chega para aquela mulher e vai dizer para aquela mulher que a fé dela curou e salvou a vida dela. Jesus, ele é acessível também aos homens, e quantos homens tiveram encontros pessoais com Jesus Cristo? Zaqueu, por exemplo. Quando a gente olha para os necessitados, Jairo, com a sua filha muito mal, ele vai até o encontro de Jesus Cristo, necessitado, carente de uma ação de Jesus Cristo, e ao ir ao encontro de Jesus Cristo, ele é atendido pelo Mestre. O que dizer de pecadores? E todos aqui não são pecadores. Quando Jesus vai comer na casa de Levi, as pessoas olham e dizem: mas quem é esse que come com os pecadores? E não apenas essa lista, mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Supremo Deus, Ele é acessível a mim e a você. Ele é acessível a cada um de nós. Basta apenas buscarmos a Ele. A segunda coisa que a gente aprende dessa supremacia de Deus é que Deus, ele é supremo, porém ele é sensível. Ele não é um ser supremo que vive sentado num trono, dentro do palácio, desfrutando de todas as benécias que ele pode desfrutar. Ele não é alguém que é supremo e fica reinando de longe, observando somente as coisas e tendo as coisas somente para o seu prazer. Mas Deus é aquele que está com o seu olhar fito a cada um de nós, e esse olhar tão fito a cada um de nós, observando a cada uma das nossas necessidades, observando a nossa vida. Ele não apenas conhece as dores da nossa alma, mas também trata de cada uma delas.
Esse é o Jesus. Esse é o Deus, supremo Deus, que Ele não é apenas acessível, mas Ele é sensível também às nossas dores. E como é que Ele é sensível às nossas dores? Esse Deus, Ele se faz presente na nossa vida, no nosso coração, e aonde quer que nós estivermos, esse Deus vai estar presente na nossa vida, no nosso coração. Por isso que eu tenho dito para a nossa igreja, para a gente não se acuar diante de todas as circunstâncias que advêm. A sociedade, ela pode lançar sobre nós todos os tipos de coisas, ideologias, filosofias e outras coisas mais. E a gente vai viver um tempo muito difícil, meus irmãos, em que cada dia que se aproxima o fim, a gente sabe que a maldade humana, e ela vai aumentando a cada dia. A gente sabe que enquanto vai chegando mais o fim, as provações elas vão sendo maiores. A gente sabe que há os princípios, estamos vivendo esse princípio das dores, aonde a igreja ela está sendo perseguida de maneira cruel e violenta. E aí, quando a gente olha para esta realidade, a gente tem que entender que a gente não está sozinho e que nós temos um Deus ao nosso lado que nos fortalece diante de todos os momentos em que a gente vive. É isso que o apóstolo Paulo ensinou quando ele vai falar para Timóteo. Ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, permanece na minha palavra. Permanece na palavra do Senhor e na presença do Senhor. Por isso que Ele vai dizer para cada um de nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A promessa de Deus para cada um de nós é que Deus haveria de trazer a cada um de nós o alívio de todas as nossas cargas. Eu gosto muito de um salmo, quando o salmista, no Salmo de número 37, ele vai dizer para cada um de nós: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não importa que época que a gente esteja vivendo. O que Deus requer dos seus filhos é que os seus filhos entendam que Ele é soberano, mas que Ele é soberano sobre a sua vida, que Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando a gente sabe desta grande verdade, a gente descansa nele. E em último lugar, supremo é Deus. E este supremo é supremo porque Ele realiza o impossível. Ele não é apenas acessível, Ele não é apenas sensível à nossa dor, mas Ele é aquele que realiza o impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, é Deus que faz. Aquilo que nós não podemos realizar, é Deus que realiza. E assim foi ao longo de toda a história. Jesus Cristo, Ele sempre nos ensinou esta verdade. Ao longo de toda a vida do Mestre, Ele passou a ensinar para os discípulos a esta grande verdade, a ponto de dizer para os discípulos: olha, o dia que eu for assunto aos céus, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei a vocês o meu Consolador, e este Consolador estará para sempre com vocês. E essa presença do Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração é que vai nos fortalecer e entender que este Deus, Ele fará o impossível nas nossas vidas. E nós precisamos, a cada dia, crer nestas verdades, crer nesse Deus que pode realizar o impossível, nesse Deus que pode realizar o impossível diante de tantas coisas que tanto nós precisamos e necessitamos. Esse Deus é o Deus
que realiza. Quando a gente olha para algumas histórias bíblicas, a gente percebe esta verdade, e quando a gente percebe esta verdade, dentre tantas e tantas histórias, quando a gente olha para a história do centurião, quando ele chega diante de Jesus Cristo e fala para ele, assim, olha, meu servo adoeceu, e eu preciso que o Senhor cure o meu servo, mas que não seja dita palavra alguma, que não precisa estar presente para curar, apenas com a palavra do Senhor, o Senhor vai curar. E nós lemos o texto quando Jesus ele disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Que nem Marta e Maria acreditavam que Jesus poderia realizar o que ele realizou. Elas achavam que Jesus estava falando de algo teológico, falando da morte e da ressurreição no último dia. Mas Jesus ele chega para Lázaro, depois de 4 dias de morto, e ele vai chegando perto lá onde Lázaro havia sido sepultado, e ele então é advertido por Marta e Maria, diz, mestre, ele já cheira mal, não abre o túmulo. Jesus vai assim, olha, abre o túmulo. Jesus fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o que me anima como igreja, a não ficar acuado diante dessa sociedade que está tentando acuar a gente, é saber que eu tenho um Deus, nós temos um Deus, que Ele realiza o impossível. Nós temos um Deus muito maior do que a sociedade que a gente está vivendo. Nós temos um Deus muito maior do que tudo que está por trás deste mundo, por todas as hostes malignas que está por trás de todas essas ações. O nosso Deus é maior. Eu vou dizer a segunda coisa que me fortalece, a não desanimar, a continuar como igreja, é que você está aqui. É que eu não estou sozinho. E é tão bom saber disso. Quando a gente olha para a história de Elias, que entrou dentro de uma caverna e ficou acuado diante daquele tempo, Elias chegou a pedir a morte, diante de tanta pressão que ele viveu na sociedade da época. E Elias é visitado por Deus, porque o nosso Deus é um Deus acessível, porque o nosso Deus é um Deus sensível à dor, porque o nosso Deus é o Deus que realiza o impossível. Quando Deus chega para Elias e pergunta, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Qual a resposta de Elias? Só sobrou eu. E Deus chega para Elias e diz, mas como assim só sobrou você? Eu separei alguns atalaias, e falo o número, que não se dobraram os joelhos a Baal. Deus é aquele que guarda os seus remanescentes. Deus é aquele que nos guarda. E o que me anima a caminhar com a igreja e dar a cara, e como eu disse, manifestar a nossa posição como igreja, que é a palavra de Deus, é saber que eu não estou sozinho. Nós temos um Deus, que Ele é o Deus do impossível, o Deus que governa todas as coisas, o soberano Senhor, porque soberano é Deus. Mas nós temos vocês. Nós somos uma igreja. E nós, como igreja, devemos, a cada dia, crer nessas verdades, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, de maneira especial, Deus, pedimos ao Senhor, que o Senhor ministre no nosso coração estas verdades da Tua palavra.
Que sejamos animados e fortalecidos. Que sejamos, ó Pai, visitados por este Deus acessível, um Deus sensível às nossas dores. Um Deus que realiza milagres. E eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça a tua igreja. Que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Pedimos, ó Pai, por pessoas tão queridas nossas, que estão em tratamento de saúde. Pedimos pela vida, Senhor Deus, do Seu Francisco, do Edson, por todos aqueles, ó Deus, que estão passando por um tempo de enfermidade. Clamamos ao Senhor pela vida da Claudinha, da sua família, pelo consolo do Senhor que seja derramado sobre ela e todos os seus. Pedimos, ó Pai, por esse tempo que a gente está vivendo. Guarda a tua igreja, Senhor Deus, fortalece a tua igreja e encha-nos com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.